Olá, pessoal! Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha na previsão para o mês de julho de 2022. Quais são os principais eventos, os principais aspectos, como que a gente pode se preparar para eles? É isso que eu trago para vocês nesse vídeo. Gente, vamos lá. Primeiro que nós temos um mês de julho muito importante porque a gente vai ter algumas mudanças de ritmo para esse mês. A principal mudança vai acontecer no dia 5 de julho, que é quando Marte entra no signo de Touro. Ele sai do seu domicílio, onde ele está super ativo, com Júpiter ali, trazendo muita força. Ele está potencializado, cheio de energia, e de repente ele se depara com um bloqueio ali taurino, onde ele perde toda essa velocidade. Inclusive, ele começa realmente a perder um pouco da velocidade dele, porque ele vai retrogradar no signo de Gêmeos. Ou seja, a gente vai ver uma mudança muito importante de energia, de ritmo, de velocidade nesse mês de julho. A gente inicia o mês de julho com uma quadratura de Marte e Plutão, já vou falar sobre isso também. E a gente tem Mercúrio mudando de signo 2 vezes no mês de julho, no dia 5 e no dia 19. Mercúrio vai passar por 2 signos e a gente tem a Vênus também mudando de signo. Então é um mês de mudanças de energia, mudança de ritmo, de elemento, e a gente talvez sinta isso com mais potência. Nós vamos ter 2 retrogradações esse mês. No dia 19 a gente vai ter Quirón ficando retrógrado e no dia 28 a gente vai ter Júpiter começando o seu movimento retrógrado também. Já eu entro mais a fundo nessas retrogradações. E além disso, a gente inicia o mês em uma lua nova, uma fase de lua nova, e a gente vai terminar o mês também numa fase de lua nova, que na verdade vai começar aqui. Então a gente inicia o mês em lua nova. No dia 6 a gente vai ter o primeiro quarto, que é o quarto crescente, ali no signo de Libra. Aí no dia 13 a gente vai ter a lua cheia acontecendo no signo de Capricórnio. No dia 20 a gente vai ter a lua minguante acontecendo no signo de Áries. E no dia 28 a gente vai ter a lua nova. Aqui tá marcado errado, gente, tá aqui, olha. Vai ser a lua nova no dia 28 de julho. E a gente termina o mês em uma lua nova também. A gente vai ter até a quarta semana o Sol transitando no signo de Câncer. Então a gente vai ter uma fase maior olhando para as questões familiares, para as nossas raízes, para as nossas emoções, com as nossas emoções à flor da pele. E a partir da quarta semana em diante, a gente vai começar a vibrar na energia leonina. E quando o Sol chega em Leão, simplesmente a gente quer se divertir, a gente quer ser feliz, a gente quer alegria. É aquele momento da gente trabalhar o eu, a nossa criatividade, tudo isso, mas já eu vou entrar nesses pontos aí com vocês, tá? Então, esses são os principais eventos que a gente tem para a semana, mas vamos olhar semana por semana. Primeiro, que a gente tem essa primeira semana, que na verdade já foi falado no Céu da Semana. Para quem não viu, eu vou deixar no izinho aí, que é uma semana bastante bombástica, com muitos desafios, aonde a gente tem Marte fazendo a sua quadratura para Plutão, ou seja, aqui inicia aquele ciclo mais ou menos de 10 meses, onde a gente está nessa fase crescente de Marte, de transformações e de mudanças em relação a Plutão. Então é um período de muita transformação, de muitas mudanças a longo prazo, ou seja, nós temos aí 10 meses para a gente trabalhar esses assuntos. Mas é claro que esse aspecto aqui traz para o início da temporada do mês de julho, obviamente, muita violência, muitas mortes. Plutão fala de morte. A gente está falando de Marte, fogo, faca, tiros, bombas, explosões. Ou seja, tem toda essa parte violenta. Plutão fala sobre abusos, seja abuso de poder, abuso sexual, seja o que for, principalmente com Marte. Então nós estamos vendo aí esses assuntos. O mês começou praticamente com essas bombas vindo à tona, relacionado a abusos, e isso tudo é, de certa forma, esse tema de quadratura de Marte e Plutão. Claro que isso aqui traz muito conflito, muitas brigas, muita violência que, consequentemente, traz possíveis mortes, e é isso, né? A gente está vendo aí no noticiário o que está acontecendo. Então a gente tem essa primeira semana. Agora vamos para a segunda semana do mês de julho. Essa segunda semana é uma semana importante, principalmente por conta do dia 5 ali, que é onde Marte encontra esse freio, um freio
brusco, repentino das terras taurinas. Então Marte está vindo a toda velocidade em um solo limpíssimo, aquele solo assim, aquele chão, aquele piso de Fórmula 1, e de repente começa a vir terra fofa, e esse Marte, esse carro, perde velocidade. E se isso está acontecendo no céu, consequentemente, vai acontecer na Terra também. Ou seja, nós vamos sentir um freio, vamos sentir que a gente vai ter que ter uma necessidade maior de segurança, de cuidado, de atenção, de estudo, de análise racional, consciente, prática, para poder fazer a coisa funcionar. Então, essa segunda semana a gente já começa a sentir assim. E ela começa com quincúncios, ou seja, a gente tem uma semana em que Quiron vai ser bastante acionado. Vocês podem ver aqui, olha, no dia 6 tem Quiron, no dia 7 tem Quiron, no dia 8 tem Quiron, no dia 9 tem Quiron. Vai ser uma semana de muito incômodo, de feridas ativas. A gente vai sentir as nossas feridas sendo tocadas, questões que a gente vai ter que trabalhar, muito quincúncio para essa semana também, que também é uma pedra no sapato. A gente vai ter que frequentar e assistir aquela aula que a gente acha um porre, difícil pra caramba, mas a gente vai ser chamado a comparecer à sala de aula, ou seja, algumas coisinhas vão incomodar a gente nessa semana. Então é uma semana que a gente vai ter mudanças de energia que talvez a gente sinta um certo desconforto, talvez a gente fique um pouco, caramba, o que está acontecendo? Por que as coisas não estão indo mais naquele ritmo que eu gostaria? E, consequentemente, muitos incômodos, algumas situações que a gente não quer mexer, que a gente não quer pensar, que a gente não quer tratar, talvez essas questões venham à tona. E a gente tem aí o Sol fazendo uma quadratura no dia 8 aí para Quiron. É óbvio que é o Sol fazendo essa quadratura no signo de Câncer com Quiron no signo de Áries. Na verdade, a gente vai passar por uma pressão, por uma tensão grande relacionada a essas questões, essas feridas, principalmente emocionais e do passado. A gente vai ter que olhar para elas. E a gente vai ter aí também no dia 9 uma quadratura de Mercúrio e Júpiter. Mercúrio em Câncer e Júpiter em Áries. E aqui é muito provável que a gente tenha que conversar sobre assuntos que talvez, olha, tá ali. Lua fazendo quincúncio para Quiron. Talvez a gente não queira olhar, a gente vai estar com a Lua em Escorpião. Talvez a gente não queira falar, mas para passar por algum processo de transformação vai ser importante a gente falar. E é importante dizer que também nessa semana a gente tem Mercúrio entrando no signo de Câncer. Então a gente vai precisar falar do nosso passado, a gente vai precisar entrar em contato com os nossos familiares ou com aquelas pessoas que a gente tem uma relação mais íntima, mais próxima, de sangue, parentesco, e é muito provável que a gente tenha que falar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. E isso não é fácil. Isso tudo na segunda semana, gente. Então essa segunda semana é uma semana aí de mudanças bruscas de energia, de ritmo, é uma redução no ritmo, muita busca por segurança, por afeto e amor. A gente vai ter que falar de afeto, de amor, de cuidado, de nutrição, do passado, das feridas. As nossas feridas vão ser tocadas nessa segunda semana, só que no momento que essas feridas são tocadas, a gente vai precisar compreender, entender, comunicar, falar, expressar aquilo que está incomodando a gente para a gente poder colocar fins nessas questões. Então a gente tem essa segunda semana trazendo todas essas energias. Já a terceira semana, essa terceira semana é uma semana de muita clareza, de muitos insights, só que a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas desilusões e despertar para muitas coisas. Por quê? Porque primeiro nós vamos iniciar essa semana com o Sol fazendo aí um sextil para Urano. O Sol ali no signo de Câncer e finalmente Sol em Câncer vai conversar com Urano no signo de Touro e Marte já vai estar lá dentro também. Então a gente está com uma agitação aí no sentido de compreender os nossos valores, de agir para poder construir bases sólidas e firmes novamente. Onde que está a nossa estabilidade? Como que a gente pode buscar com Marte lá no signo de Touro, buscar essa estabilidade. E aí a gente tem o Sol em Câncer, que vai pedir para a gente olhar para as nossas águas internas, porque de repente são as nossas águas internas que estão deixando as nossas bases instáveis. Então a gente vai ter que tratar as nossas águas internas. E esse Urano vai trazer, obviamente, um redemoinho de emoções, surpresas, novidades que talvez tragam mudanças e reformas para essas questões emocionais. Aqui vai ser a semana da lua cheia acontecendo no signo de Capricórnio.
E essa lua cheia a gente vai ter Quiron aí fazendo quadratura junto com Mercúrio, ou seja, a gente vai ter Lua, consequentemente Sol e Mercúrio fazendo quadratura para Quiron na lua cheia. Só que a gente vai ter Urano e Saturno, que está em Aquário, que é onde Urano rege, muito ativos e recebendo aspectos de sextil, que é um aspecto favorável, né? É um aspecto de auxílio. Então, as nossas águas estão sendo remexidas ali. Talvez essa seja uma semana em que a gente tenha que amadurecer e aprender a ter uma inteligência emocional ao lidar com as nossas feridas e com as questões que nos incomodam. A gente vai ter no dia 14 aí a Vênus fazendo quadratura para Netuno, o que é um despertar de desilusões, né? A gente vai despertar para essas desilusões. É um chamado para acordar. Aqui é como se a gente estivesse hipnotizado pelo canto da sereia, né? A Vênus está ali no signo de Gêmeos e Netuno no signo de Peixes. Ou seja, a gente está ali ouvindo o canto da sereia e a gente está meio que hipnotizado, a gente não está conseguindo ver as coisas com muita clareza, entender as coisas com muita clareza. E aí vem esse desafio e diz, opa, desperta, acorda, sai do transe aí e veja o que está diante de você. É um desafio que a gente tem, despertar das ilusões. E é claro que a Vênus com Plutão aqui não é nada fácil no dia 15. Não é fácil a gente despertar dessas ilusões. Isso incomoda a gente de alguma forma. E aí a gente tem no dia 16 o Sol fazendo uma conjunção, o Sol em Câncer fazendo uma conjunção com Mercúrio. E essa conjunção vai trazer para a gente clareza, uma clareza emocional. A gente vai entender o nosso campo emocional. Então, por isso que essa é uma semana de insights e clareza emocional ao lidar com desilusões e com o despertar. Então, a gente tem aí essa semana que ela é muito boa nesse sentido. Vai ser uma semana de insights, de clareza, para a gente despertar daquelas ilusões que estão submersas no nosso campo emocional íntimo e que geralmente a gente abafa, e essas coisas podem vir à tona, ser remexido aí por esse redemoinho de Urano, e essas questões talvez vão subir, vão surgir ali com a lua cheia em Capricórnio, as coisas serão reveladas, os frutos vão vir e a gente vai ter que lidar com as consequências, e as consequências com certeza são aprendizados que a gente vai ter aí nessa terceira semana. Aí a gente vai para a quarta semana. A quarta semana é a semana que o Sol entra no signo de Leão. A gente vai ter mais uma mudança de energia. A gente vai ter Quiron começando o seu movimento retrógrado. Quiron vai ficar retrógrado até o dia 23, se vocês quiserem anotar, de dezembro de 2022. E ele vai retrogradar aí no grau 16 e 26 minutos, se vocês quiserem anotar. E ele vai retrogradar até o grau 11 e 56 minutos, se vocês quiserem saber até onde esse Quiron vai retrogradar. Ou seja, a gente tem um longo período de revisão das nossas feridas. Aquilo que a gente achou que curou, se não está curado, a gente vai ter que curar. Aquilo que a gente feriu nos outros, feridas que a gente abriu, que a gente causou nos outros, esse é o momento que provavelmente a gente vai ter que ou se retratar, ou se desculpar, ou até mesmo curar, ajudar a curar essas feridas dessas pessoas, ou falar sobre elas, ou ter alguma ação, alguma atitude em relação a essas feridas que a gente causou em alguém. A gente vai ter que se retratar de alguma forma. Então, a gente tem Quiron ficando retrógrado, a gente tem, no mesmo dia, Mercúrio entrando no signo de Leão. Ou seja, a gente vai ter, nesse mês, Mercúrio entrando ali no dia 5, no signo de Câncer, e praticamente 2 semanas depois, a gente vai ter Mercúrio entrando no signo de Leão. E esse Mercúrio vai ficar no signo de Leão até o dia 4 de agosto de 2022, tá? Se vocês quiserem saber até quando que Mercúrio fica aí no signo de Leão. E no início dessa semana, ali no dia 17, também a gente vai ter a Vênus entrando no signo de Câncer. A Vênus vai ficar no signo de Câncer até o dia 11 de agosto de 2022. Então, essa quarta semana é uma semana em que a gente vai ter retrogradação de Quiron, a gente vai começar a rever feridas, desconforto, baixa autoestima, questões realmente que refletem a nossa imagem, o nosso eu, o nosso poder de ação ou aquilo que a gente feriu nos outros. E a gente vai ter 2 planetas mudando de signo, né? Com a Vênus entrando no signo de Câncer, a gente vai ter mais um planetinha se juntando a outros que estão no signo de Câncer. E a gente vai trabalhar agora as relações afetivas e amorosas. É aqui que a gente começa a trabalhar as questões realmente relacionais entre pais e filhos,
família em geral, pessoas que a gente tem um grande amor, um grande afeto, pessoas que a gente tem que conviver, que a gente é meio que, por ser família, a gente é meio que obrigado a amar e a cuidar, e muitas vezes não é bem assim, existem conflitos, e esse é o momento que a gente talvez tenha que olhar para essas questões. Só que a gente inicia essa semana com Mercúrio fazendo um ótimo aspecto lá em Câncer com Netuno. Então a gente vai estar muito mais amoroso, talvez a gente sinta um pouco mais de empatia, de compaixão, de compreensão por essas pessoas que a gente tanto ama ou por essas pessoas que a gente tem que conviver e que a gente tem que aprender a amar. E isso tudo vai acontecer com a Lua no signo de Peixes. Então, dia 18 aí a gente tem várias conjunções importantes também, facilitando, de certa forma, o diálogo, o perdão, o se desapegar de mágoas, de ressentimentos. E aí a gente tem o Sol fazendo oposição no dia 19 para Plutão, Sol no signo de Câncer, Plutão no signo de Capricórnio. Inclusive, isso vai acontecer praticamente na Lua minguante que a gente vai ter no signo de Áries. A Lua vai fazer quadratura para Plutão também, a gente vai ter o Sol fazendo oposição e a Lua fazendo quadratura para Plutão. Ou seja, aqui é uma semana que é um período muito tenso nesse sentido, no sentido de transformação, de superar crises, de superar mágoas, de olhar para essas questões profundas, internas, íntimas. Ou seja, tem todas essas águas aí para a gente trabalhar antes do Sol entrar no dia 22 ali no signo de Leão. Então essa semana aqui é uma semana bastante delicada, uma semana de Lua minguante, mas com Plutão muito ativo, com mudanças de planetas de signo, ou seja, mudança de energia, porém Plutão mega ativo e trabalhando na superação de crises e de questões delicadas e profundas. E aí a gente entra na última semana, na quinta semana do mês de julho. Essa é uma semana que a gente vai ter Mercúrio muito ativo, ou seja, a comunicação, a escrita, a compreensão, o entendimento das coisas podem ficar um pouquinho abalados, confusos, talvez a gente fique com a nossa língua afiada, falando coisas para ferir, para machucar. A gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura para Marte, a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura para Urano. Uou, né? Isso tudo com Mercúrio no signo de Leão. E além de tudo, a gente vai ter também Vênus e Júpiter fazendo quadratura. Vênus no signo de Câncer. É uma semana de muitas quadraturas que a gente vai ter, só que ainda essa semana, no dia 28, a gente também vai ter Júpiter ficando retrógrado. E ainda assim, no dia 28, a gente vai ter a Lua nova acontecendo no signo de Leão. A gente vai ter uma lunação muito poderosa, porque o Sol está domiciliado. Então, a gente tem aqui, olha, a conjunção de Sol e Lua, às 14 horas e 54 minutos. Essa lua nova vai acontecer ali aos 5 graus e 38 minutos do signo de Leão. Só que nesse dia a gente vai ter Mercúrio em quadratura com Urano, Júpiter retrógrado, mas a lua vai estar conversando lindamente com Júpiter no signo de Áries. Ou seja, é uma semana que talvez a gente tenha que olhar para os nossos sistemas de crença, para as nossas verdades absolutas, para as nossas teimosias, para os nossos caprichos. Como a gente está numa semana de lua nova no signo de Leão, a gente está muito voltado para o eu. E a gente vai estar em um processo de lapidação do ego, do entendimento do ego, para que a gente compreenda o nosso ego, consiga lapidar o que precisa ser lapidado, para a gente aperfeiçoar este nosso ego e acessar o nosso eu verdadeiro. Então a gente está num trabalho interno muito profundo, buscando o entendimento desse eu, buscando encontrar uma fórmula ou criar um plano, um modelo, para que a gente consiga se lapidar, se melhorar, se aperfeiçoar. Porque Mercúrio rege também o signo de Virgem. Então a gente está em um momento de buscar se aperfeiçoar, de buscar se melhorar. Melhorar na comunicação, na relação com o outro, no diálogo. E a gente vai ter Vênus e Júpiter fazendo quadratura, que são os dois benéficos do zodíaco, e essa tensão convida a gente a reavaliar nossos valores, só que aqui a gente está olhando para dentro, para o eu, para as nossas atitudes, para quem somos, para as nossas crenças, quais são as crenças que estão nos limitando, que estão nos impedindo uma boa relação, um bom diálogo, de repente até mesmo uma expansão nos negócios, expansão nos ganhos ou expansão financeira, do jeito que for. É um momento muito importante para a gente tentar se readequar ou adequar as nossas crenças a ações e atitudes mais saudáveis que nos façam crescer e não nos limitar.
tá bom? Então aqui é uma semana bastante delicada, de lua nova acontecendo, onde a gente vai começar o trabalho de autocuidado, autoaperfeiçoamento, lapidação, com muitos desafios, mas com possibilidade de superação de todos esses desafios. E aí a gente termina o mês de julho. E se vocês me perguntam se o mês de julho vai ser um mês tranquilo, leve, eu digo para vocês que não. O mês de julho é um mês bastante desafiador, com todas as semanas trazendo algum tipo de lição, algum tipo de desafio, alguma possibilidade também de superação, de transformação e de aperfeiçoamento. Então, que a gente se prepare para as mudanças de ritmo, para as mudanças de energia, para os desafios que vão vir, porque isso tudo que pode vir a acontecer aí no mês de julho são acontecimentos que nos levam ao crescimento. Com Júpiter começando o seu movimento retrógrado, para que vocês anotem aí, se vocês quiserem anotar, Júpiter vai ficar retrógrado no grau 8:43 do signo de Áries, nesse dia 28, às 17 horas e 37 minutos, e ele vai ficar retrógrado até o dia 23 de julho. E ele vai retrogradar até o grau 28:48 minutos do signo de Peixes, então ele vai voltar para o signo de Peixes. Ou seja, a gente ainda está trabalhando os assuntos de Júpiter no signo de Peixes. Então a gente ainda está trabalhando as questões relacionadas à fé, à espiritualidade, ao amor, à compaixão, ao respeito, à empatia, aos nossos sonhos. Mas Júpiter transitou no signo de Áries já. Ele chegou até o grau 8 do signo de Áries. Ou seja, o nosso eu também foi trabalhado, o nosso eu foi aberto, foi expandido, a gente explorou um pouco o nosso mundo, aonde habita o nosso self. E é aqui que a gente está aperfeiçoando esse eu, aperfeiçoando as nossas crenças, a nossa consciência, o nosso entendimento de um mundo maior, de uma percepção maior, de algo muito maior, além da nossa vida cotidiana, do dia a dia. É importante a gente lembrar que existem projetos muito maiores do que esse que a gente está aqui inserido na Matrix. Então, Júpiter está mexendo nessas questões e revelando questões internas também, para que a gente mude atitudes, mude o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir às situações também. E aí, quando ele voltar para o signo de Peixes, que vai ser lá no dia 28 de outubro do mês 10, ou seja, a gente vai ter 3 meses revisando questões do nosso eu, até que Júpiter volte para o signo de Peixes, e aí a gente vai cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do campo energético, vibracional, do amor universal, incondicional, e aí a gente entra em outro campo. Só que antes a gente precisa trabalhar esses valores no nosso eu. E esses valores eles vão entrar aqui, olha, no dia 25. É quando a gente vai ser desafiado, a gente vai passar por uma tensão para a gente realmente avaliar os nossos valores. Então, nós estamos em um mês de muitas transformações aqui também, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o vídeo com a previsão para o mês de julho de 2022. Eu desejo para todos um ótimo mês, que a gente saiba lidar e trabalhar com todas essas energias delicadas, desafiadoras, mas muito transformadoras. Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, tem as minhas próprias redes sociais, tem ali o Telegram também do Encontros Astrológicos e do Débora Mexica. Lembre-se de se inscrever, de deixar o seu joinha. Você já deixou seu joinha aí hoje? E lembre-se também de acessar o site ali, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez deixem o seu joinha. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.